em quando, que a hora que eu termino a minha aula não tá, ela vem para o meu e-mail, mas como se o proprietário fosse um outro que estava assistindo. Aconteceu 2 vezes com o técnico, nunca tinha visto isso. Então, caso aconteça, só você que está aqui, você já vai lá, se receber o e-mail com a aula, você já me coloca como proprietário. Beleza? Beleza. Bom, então, começando aqui a nossa aula, hoje, dia 5, aula particular para o Leandro. Vamos embora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, Leandro. E hoje vai ser uma aula bem explicativa. Ainda não fiz a lista dos comandos que eu vou passar para você, tá? Mas eu estou organizando uma nova, porque eu tinha uns comandos, não mudam, né? Não mudaram, mas assim, eu tinha uma, só que eu dei uma cara diferente para ela e coloquei uma metodologia um pouquinho melhor ali também para poder entender, tá? Beleza. Para vocês. Então aqui, cara, a gente vai ter um apanhado hoje aqui de equipamentos. A gente vai falar dos equipamentos, de alguns detalhes dos equipamentos. Vamos falar um pouco de routing, um pouco de switching, a diferença entre eles, para ficar tranquilo. E vamos falar de classe de endereçamento também. Só que hoje vai ser bastante explicação para o que a gente vai ter no decorrer da semana aí. Beleza? Leandro, Beleza. eu perguntar, já mandaram algum aviso para vocês a respeito da semana que vem? Cara, não. Tá. Até minha esposa é professora também, semana que vem vou emendar, né? Semana do saco cheio. Falei, será que no IF vai ter alguma coisa? Não falaram nada? Não sei, cara. Eu perguntei hoje e acabaram não me respondendo. Deixa eu até dar uma perguntada aqui para eu já saber, mas eu aviso vocês depois também. Tranquilo. Pronto. Já perguntei aqui de novo. Bora lá, então. Bom, primeira coisa aqui, a gente vai falar um pouco sobre a descrição de redes, os tipos de redes, o tipo de topologia, tipo de cabos e conexões, e transmissão de cabos e dispositivos de rede. Para você, acho que isso daqui é mais que tranquilo, né, cara? Chovendo molhado. Mas vamos lá. Tranquilo. Tipo de rede que a gente vai falar aqui, ó. Rede PAN e rede LAN. A rede PAN é aquela área, a Personal Area Network, extremamente restrita, né? Que utiliza as ligações como Bluetooth, som do carro com celular, telefone com computador com celular, que se tiver uma distância muito grande ou algum obstáculo muito rígido para ele, ou que reflita o sinal, né, no meio do caminho, vai parar de funcionar. A Local Area Network, rede local, que a gente pode ter dentro de uma mesma sala, de uma mesma casa, do mesmo prédio, pode ser uma LAN, né, só que tudo com comunicação local, os dispositivos só se conversam localmente. A MAN, que é a Metropolitan Area Network, uma rede metropolitana, e que pode ser dentro de um campus, que pode ser já um outro tamanho, já pode ter redes distintas, pode ser dentro de um bairro, dentro de uma cidade. E a WAN, que aí, pronto, perdeu barreira, perdeu fronteira, perdeu tudo. Aí é a rede se comunicando com cidades diferentes, com países diferentes, estado diferente, continente diferente, e por aí vai. Bom, Leandro, como tá você aqui, eu vou tocando, tá? Não, pode tocar. Se você tiver alguma dúvida, eu... Beleza. Tipo de cabo e conexão, UTP, 4 pares, normalmente 4 pares ainda, os 4 pares que são diferenciados apenas pelo trançado deles, né? A velocidade ela pode ser aumentada de acordo com o trançado, com o aumento do trançado. Tem o blindado e o não blindado. O não blindado é o mais comum, como esse daqui, que a gente pode olhar nele aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Que a gente pode olhar nele aqui, que ele não tem aquele invólucro de alumínio aqui, né? Ele está solto. E aqui a gente... malha de proteção, né? Isso, aqui a gente pode perceber também que ele não tem. Ele também não tem nessa daqui. Então, esse daqui é o UTP. Aí tem o STP, que aí sim, ele pega e tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, que é aquela parte de alumínio. Esse é o tipo de cabo que ele foi feito para ambiente externo, você sabe bem. Só que ele, quando você coloca no ambiente externo, cara, e começa, por exemplo, a rachar aqui, ó, e começa a quebrar esse invólucro, essa parte de metal dele aqui pode funcionar, inclusive, como uma antena. Então, dependendo da intempérie, dependendo se tem uma tempestade, se tem uma descarga elétrica ou muita eletricidade estática que pode ficar
estacionada nele, dependendo de como ele está alojado, né? Se ele não tiver abrigado, porque tem gente que acha que porque é para área externa, você pode jogar ele solto lá sem colocar nenhum duto nem nada, né? Faz um varal e tá pronto. Exatamente, pintura as paradas, tá tudo certo. Eu lembro quando eu trabalhava no Senai, rapaz, isso lá em 99, 2000 até 2003, logo que estava começando o laboratório da Cisco, a gente fez um lançamento desse, que era um lance assim entre um prédio e outro, um galpão e outro, era mais ou menos uns, sei lá, cara, menos de 10 metros. E passou o caminhão. Aí a gente pegou e tinha soltado mesmo o cabo lá, né? Passou um caminhão e arrebentou. Quando eu olhei, cara, descuidei lá e tinha que arrumar, tinha que trocar o cabo, que eu olho, tá o tiozinho da manutenção, cara, fazendo uma emenda. Bem aqui, ó. Aí eu olhei assim, fulano, o que o senhor tá fazendo aí? Ele pegou e falou, não, eu tô remendando aqui, professor, que arrebentou. Eu falei, não, isso daí não pode não. Eu fui explicar para ele, a gente teve que lançar de novo, né? Mas ele já tava remendando lá e tá tudo certo, né? E era um desses daqui, cara. E isso daqui, ó, realmente pode dar grandes problemas quando ele tá, não tá abrigado num conduíte ou qualquer outro tipo de duto. E ele pode funcionar como uma antena mesmo. E aí essa descarga que chega nele vai para as pontas, né? E aí rebenta os dispositivos que estão numa ponta em outra, tranquilo. E aí, consequentemente, os outros dispositivos que estão ligados naquele switch, né? Aí o bagulho pode ser feio. E lembrando que ele também tem um conector diferente. O conector dele é diferente opa! O conector dele é diferente desse outro aqui. Esse daqui é transparente e tal. E esse daqui ele já é um que tem uma base metálica, né? Ele é todo blindado diferente. Aí a gente tem a fibra. Na fibra, a gente já tem uma sistemática bem diferente aqui, um funcionamento bem diferente. Aqui a gente tem ausência e presença de sinal de pulsos elétricos, né, que pode variar de várias maneiras aqui. E aqui a gente tem ausência e presença de luz, que trafega por uma fibra fininha como essa daqui. Tem a proteção dela, tem o Kevlar aqui também, sabe para que serve esse Kevlar também fora de fibra? Esse material resistente que tem aqui? É para ajudar ela a não quebrar, né? Para ajudar a não quebrar. Para você ter ideia, é o mesmo material que é feito o colete à prova de balas, cara. Então, por isso que ela é tão resistente, por isso que quando você dobra, você pode fazer até uma certa tração que ela não rebenta, porque isso daí que protege, esse Kevlar aí que protege. E aí a gente pode ter de um par, a gente pode ter de 2 pares, 3 pares, milhões de pares, né? Essa daqui, por exemplo, é bem aquele padrão RNP, né? Que você lança aí 32, 36, 72 pares, lança aquela fibra grossona que tem vários pares dentro, e aí, quando ela passa uma determinada região, para cada uma você faz um grampo e puxa a fibra para dentro da instituição que vai utilizar. Aí é ausência e presença de luz, né? Lembrando que muitas vezes o pessoal acha que colocou fibra, está resolvido. Vou alcançar uma alta velocidade na distância que eu quiser. E não é bem assim. Existe um conjunto da solução toda para poder fazer isso acontecer. Você vai ter fibra específica de acordo com os microns dela e o switch ou o roteador onde ela estiver ligada. E o módulo ou a porta de fibra que ela estiver ligada, tudo isso, esse conjunto todo é que vai dizer qual é a velocidade que vai trafegar e a distância que vai chegar também. Então você vai ter fibra que vai trafegar 200 metros, que ela foi feita para aquilo, o condutor que foi feito para gerar força ou energia para trafegar nessa distância. Você vai ter aquela que é para 10 km, aquela que é para 30, 70, 200 km, até você chegar naquela que são os cabos submarinos que vão muito mais, até ter uma repetição no meio do caminho. Beleza? Uhum. E aí tem vários tipos de conector, né? A gente tem aqui o ST, tem o SC, MTRJ, LC. O mais comum hoje que a gente encontra é o LC. Ele pode ser aquele duplo, né? Ou individual também, mas é o mais comum. E aí, só lembrando aqui, ó, se você acende ela, você vai colocar uma luz aqui, ela vai dar essa volta toda e vai sair aqui do outro lado. Por isso que o pessoal da operadora fala o quê? A fibra apagada, a fibra acesa e tal, né? Por conta disso daí. E aqui mais um exemplo de luz, como ela reflete, como ela faz a refração aqui. Beleza até aqui? Tranquilo. E aí a gente tem o wireless, né? Que muita gente fala assim, não, rede sem fio, pronto, acabou, então não tem um meio de comunicação. Claro que tem.
O que é o meio de comunicação no wireless é exatamente isso aqui, ó. São as ondas portadoras. São as ondas que o aparelho emite, que vai chegar até um outro receptor, que vai devolver para ela, e que está mandando sinal através dessas ondas. Então a gente olha e fala assim, o meio de comunicação do wireless, então é o ar. Não, não é o ar, cara. Isso aí é um engano muito, muito grande que as pessoas veem. Ela é a onda portadora. E aí, cara, mesma coisa. A gente tem várias tecnologias hoje para usar com frequências de rádio distintas, 2.5, 5.0, 2.4, 5.0, e por aí vai. E agora a gente já tem as AC, se eu não me engano é AC, que trafega giga, né? Se eu não me engano é essa. E aí a gente tem a mista, que é a N, que ela trafega tanto 2.5 quanto 2.4 quanto o 5.0, é a mais utilizada. Então, quando você olha a especificação de um roteador wireless, ou de uma placa, ou de um dispositivo que tem uma placa sem fio, e ele fala que ele é ABGN, até agora é um dos melhores. O legal do AC, que tem aparecido agora, é porque ele trafega a giga, dentro de uma rede sem fio, gigabit, diferente dos 300 megabits, 150 que a gente está acostumado, ou 50 e poucos que a gente está acostumado, e que divide com todos os dispositivos que estão ligados, né, que estão conectados ali. Então, é uma velocidade diferente, mas lembrando sempre, não vai adiantar nada você ter um AP que trafega AC se a tua placa de rede, a tua placa Wi-Fi não está preparada para isso. E o inverso é a mesma coisa. Não adianta você comprar um notebook que trafega AC se o teu AP não tem AC. Tá? Sempre lembrando que é o conjunto da coisa que vai fazer tudo funcionar bonitinho. Legal? Tranquilo, Eduardo. O Eduardo tá com a gente aí. Tá? O Eduardo tá aí também, ele que entrou? É que eu não tô vendo, agora eu só tô vendo a minha tela aqui. E aí, Eduardo, beleza? E aí, beleza, professor? Tranquilo? Bom demais, cara. E o povo, gente? São só vocês dois mesmo? Acho que sim. Vambora. Depois eles assistem a aula, só que daí depois não reclama que ela é comprida, né? Aqui, ó, a gente tem o cabo de console. Para que serve o cabo de console? Eu expliquei já num daqueles vídeos que quando a gente compra o dispositivo, tanto o switch, o roteador, quando a gente compra ele e ele não tem configuração nenhuma, você tira ele da caixa, ele vai ligar ele vai cair naquela caixa de diálogo. Mas para você poder enxergar aquela caixa de diálogo, como que você vai acessar ele? Você vai ter que acessar ele através do cabo de console. Esse cabo aqui, ó. Normalmente é um cabinho azul, bem desse jeito aqui. E aí, ele normalmente, ele vem com esse conector aqui, ó, que é o RS232, que eu falei para vocês que ele normalmente, se você olhar no teu PC, eu não sei hoje como é que tá, cara, se ele ainda vem com essa porta. Mas normalmente ele vinha bem do ladinho da placa de vídeo. Só que em vez de ser fêmea, ele é o macho. Ele é esse daqui, ó. É esse conector aqui. E aí, um lado você liga na RS232, que é esse cabo, essa conexão DB9, e o outro você liga na porta de console, bem aqui, ó. A porta de console ela serve para quê? Para você poder começar essa comunicação inicial através de um terminal e colocar as configurações que são necessárias no roteador para pelo menos você poder acessar ele remotamente. Por exemplo, você pega o roteador, acessa pela console, dá um nome para ele, de cara, é a primeira coisa que eu indico, dê um nome para ele, aí você vai ter que ligar uma porta dele, uma giga, uma flash, independente da porta que ele tiver, no teu switch, da tua rede local, para você poder fazer a comunicação. Configura essa porta dele de acordo com a tua rede local para você poder ter o acesso, ou de acordo com a DMZ que você tiver ali, enfim, depende muito da tua estrutura. E a partir dali você consegue acessar o dispositivo. É claro que quando a gente vai acessar um dispositivo remoto, você precisa fazer uma configuração toda. Você tem que colocar se você vai acessar por SSH, por Telnet, você vai ter que colocar tudo isso daí. Mas a gente vai ver, tá? A gente vai ter aula disso daí também para acesso remoto. E aí aparece aquela tela que vocês viram lá na aula que eu mandei para vocês, quando vocês clicam por console, tá? E aí você faz a configuração toda dele aí. Beleza? Aqui, ó, alguém mandou uma foto lá no grupo, agradecendo até por alguém que deu uma força lá sobre pinagem e tal, por isso que eu coloquei isso daqui, ó. Aqui a gente tem dois padrões de comunicação, 568A e o 568B.
Nota aqui o que muda, cara. Esse primeiro par, ó, que é o par de RX e de TX. Ora um está transmitindo, ora o outro está recebendo. E é isso aqui que acontece, ó, de uma ponta para outra. Aqui é a ponta 1, a ponta A, aqui é a ponta B. Então, assim, ó, aquele que sai transmitindo, ele chega recebendo no outro lado. E o inverso é verdadeiro também. E aí a gente tem os outros cabos que são de sinalização, somente, tá? Então, aqui, ó, quando você vai ligar dois dispositivos iguais, até algum tempo atrás, você tinha que usar obrigatoriamente o cabo cruzado. O que é o cabo cruzado? É um cabo que em uma ponta tem o 568A e na outra ponta tem o 568B. Por quê? Porque as placas dos dispositivos não tinham essa inteligência do chamado alto MDIX, que é um alto mudar, mixar, multiplexar, virar essa parte do transmissor e do receptor, tá? Dos cabos transmissor e receptor. Então a gente tinha que utilizar um cabo que fosse cruzado numa ponta 568A e na outra ponta 568B. Hoje não mais, tá? Hoje é muito comum a gente pegar e ligar dois switches, um switch com o outro e usar um cabo horizontal normal. A própria porta dele já está preparada para fazer esse alto MDX. Então ela já detecta que são dispositivos iguais e faz isso. Agora, um estudante do técnico me mandou uma mensagem falando assim: professor, não estou conseguindo aqui, ó, liguei as duas máquinas, mas eles não comunicam de jeito nenhum, já está tudo configurado, não liga. Aí eu olhei e falei, porque você ligou dois computadores aí e ele tinha ligado um cabo horizontal normal, que é 568A e 568A, ou 568B e 568B. As duas pontas estavam iguais. Então, daí, nesse caso, ele tinha que usar o cruzado. Beleza? Cross. Opa, falei. Não, tinha que usar um cabo cross, né, para fazer a comunicação. E aí a gente tem aqui também o cabo serial. O cabo serial, ele é utilizado para as portas seriais, né, de alta velocidade, que a gente liga normalmente no backbone da operadora, tá? É o que está lá dentro da operadora, ou entre os dispositivos aqui, ó, tá? Então a gente tem aqui o cabo DCE, que é o fêmea, tá? Esse aqui é o DCE. E a gente tem aqui o outro, que é o DTE. O DTE é o macho. Eu acho que eu expliquei para vocês isso daqui, lá num vídeo, que é o seguinte: o DCE, ele gera o clock rate. Tem um comando que a gente vai usar lá, que é esse aqui, clock rate, tá? Esse comando, a gente dá o comando clock rate e coloca a velocidade que a gente quer em bits aqui. Por exemplo, 20 mil megabits. Aí ele pega e coloca lá, se vai ser 2 megas, se vai ser 20 megas, se vai ser 1,5 mega, enfim, a gente pega e configura. O cabo, que é o fêmea, que está aqui nessa ponta, ele, junto com a porta, porque a configuração é na porta, ele vai olhar e falar assim, eu que tenho que gerar a velocidade que vai ser trabalhada. E aí ele informa essa ponta aqui qual é a velocidade. Ele só fecha o circuito e obedece. Então, para nunca errar, quem é que gera? Sempre quem manda é a fêmea. E quem obedece e faz a coisa acontecer é o macho aqui. Tá? Beleza. E por aí vai. Então aqui a gente viu cabo de console, cabo horizontal normal e cabo cruzado e cabo serial. São os mais comuns que a gente vai utilizar nas nossas topologias, nos nossos exercícios. E eu acho que ficou claro aqui. Alguma dúvida aqui? Ou tranquilo? Bem tranquilo. Beleza, vamos lá. Aí agora a gente vai falar de dispositivos de rede. A gente tem os switches, que tem uma série de portas. Eles têm portas portas de trunk, que a gente chama. Eles têm porta de comunicação normal. Então a gente tem aqui, ó. Por exemplo, esse switch aqui, ó, é um switch que ele tem menos portas, tá vendo? Oh, caramba. Peraí. Paz, eu tô aprendendo a pilotar essa minha mesa aqui ainda. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Pronto. Só fazer um negócio aqui. Beleza.
Só colocar Cornell de novo. Ainda vou ficar bom nisso daqui, vocês vão ver. Próxima. Oi. Não, só tô... Aí aqui, ó. Seguindo. Você pode ver que esse cara aqui, ele tem menos ports. Normalmente, esses que tem menos portas são... Normalmente, tá? Não é regra. São aqueles que tem não porta Ethernet aqui. Nesse caso, o desenho me parece ser porta Ethernet. Porque esse aqui, ó, você pode ver que ele tem um slot aqui, ó. Não é uma porta. Você vê que é diferente as duas portinhas. Então, alguns dos menores, normalmente ele tem as portas fixas de fibra. Ou os slots de fibra, para você poder colocar o módulo de fibra. Slots para poder colocar os módulos de fibra, que são os mini GBIC. Ou GBIC. Caramba, cara. Soltou um negócio aqui. Aí a gente tem esses maiores aqui também, que pode ter 24 portos, como é esse modelo aqui, pode ter 48 portos, como é esse modelo aqui, tá? E aí a gente ainda pode fazer aquele esquema de, dependendo do tipo de conexão que tiver atrás deles aqui, ó, a gente fazer com que eles se tornem cluster, né? E aí quando você acessa você acessa, na verdade, um switch de 70 e tantas, 80 portas e por aí vai. Esses aqui são switches que não são modulares, e aí a gente tem aqui um switch que é modular. Ele tem, na verdade, essa parte dele aqui, ó, que é um chassi, que tem vários coolers, ele tem os pegadores aqui, ele tem um módulo de gerência, normalmente um desses módulos aqui, ó, como esse daqui, normalmente é um módulo de gerência dele, que só serve para você poder acessar ele mesmo. E aí ele tem aqui, ó, é uma gaveta, eu posso sacar essa gaveta e colocar de novo, tá? E normalmente esses caras aqui trabalham com hot swap, você tira e coloca a quente, as placas dele, os módulos, né, as bandejas, e você pode colocar o módulo só com fibra. Eu posso colocar um módulo que é firewall, eu posso colocar um módulo que é tipo um SD-WAN, eu posso colocar um módulo que é um gerenciador de uma WLC, né, que é uma controladora de APs, de dispositivos aí sem fio. Eu posso colocar um que tem fibra, que tem serial, que tem gigabit, enfim. O teu bolso é o guia nessa história aqui. E você pode encontrar alguns dispositivos desses que são bem grandes. E normalmente no nome dele já indica qual é o tamanho dele. Por exemplo, se tiver C4503, é um Catalyst 4503, então ele tem 3 espaços de bandeja desse daqui. Você tem o C4513. Esse aqui tem 13 bandejas, assim, 13 slots liberados. Aí tem o 8, não é tudo certinho assim não, mas você tem 3, 5, 7, 10, 13 e por aí vai. Tá? Eu tenho um 6.500 parado lá que foi trocado por um 45. Eu acho que eu não sei qual que é o 45 que foi colocado lá agora. Acho que a gente tinha lá uns 6.500 antigão lá e foi substituído pelos 45. Inclusive tem uma atividade no final de semana que vem para trocar um lá de Goiânia. O 6.500 é um clássico, né, cara? Ele é tipo os Mustang antigos, esses carros antigos assim, né? Cara, ele tem... Não sei se você chegou a ver, cara. Pelo menos o pessoal que veio para mexer com ele não viu. Não tinha... Ele vem com ele tinha um módulo que ele era de 48 portas, só que aí aquele módulo específico ele trabalhava com 96 portas e ele tinha não é um patch panel, um patch panel específico dele, que aí você chegava com, tipo assim, RJ45, ele mesmo fazia divisão de portas do outro lado. Caramba, cara, não, esse daí eu não vi, não. O dia que eu for presencialmente na empresa lá, eu tiro uma foto e mando pra você. Isso, manda no grupo lá. Vai ser bacana ver isso daí, cara. Isso daí eu não conheço, não, cara. Mas é bacana esse lance que você tá falando aí, porque tem um módulo inteiro já dá 90 e poucas portas. Então, cada módulo desse tem 40 e tantas portas, mas na verdade um só, né? É um que já tem duas. Ele não era um cluster que trabalhava, ele era fixo. Ele era fixo. O único problema é que você trabalhava com fast daí, né? Porque ele fazia a divisão do cabo daí. Você trabalhava em fast nele. Mas para uma rede pequena, fast não tem problema. Se é uma rede se é para trabalhar com a conexão local, tá galho fraco, né? Aí aqui a gente tem o roteador. Esses aqui, ó, normalmente, olha bem o que eu tô falando, normalmente são dispositivos
Opa. Layer 2, tá? Ou seja, trabalham em camada 2. Eles só trabalham com endereçamento MAC, só trabalham com endereço local. Esses aqui já são diferentes. Esses aqui, eles trabalham também com Layer 3. Ou seja, ele faz a função 3. Ele faz a função de switch e faz a função de roteador também. Qual que é o legal de trabalhar nele como roteador? Cada porta dele, você pode colocar um endereço IP. Você pode criar uma VLAN diferente. Você pode fazer um monte de coisa com ele aqui. Então ele fica realmente um multiplexador, um comunicador entre redes gigante. É bem, bem interessante. Já diferente aqui do nosso amigo roteador, que a gente tem o roteador sem fio, né? E aqui, ó, só chamando a atenção para essa parte aqui, ó. Por que ele é roteador? Nessa parte aqui, a gente tem normalmente a porta, que é a nossa porta WAN, certo? Bem essa daqui. E as outras que a gente tem aqui são a porta LAN. Então, essa porta LAN que a gente tem aqui são as portas para poder fazer a comunicação local dos dispositivos que estiverem ligados a ele por cabo e ligados a ele pela rede sem fio. E a porta WAN é a porta que vai te levar para a internet, vai te levar para uma outra rede, vai te levar para outro lugar, tá? Os roteadores normalmente não têm tantas portas como tem os switches, podem observar aqui, ó. Mas os roteadores têm módulos, tem slots para poder colocar módulos. Esse aqui, por exemplo, é um modelo ó, que você tem 4 slots nele. 4 slots, gente, por roteador é coisa pra caramba. Porque você pode colocar vários tipos de porta aqui. Você pode colocar essas portas como essas aqui, ó, que provavelmente são 2 GB, ou pode ser aquelas portas que chegam até Tera, Tera, quando coloca comunicação com a fibra direto, fibra de longo alcance. Você pode ter um módulo desse daqui, ó, que tem 4 gigabit ou Fast Ethernet. Você vai ter fixa aqui nele a porta de console, você vai ter a porta auxiliar e vai ter 2 portas que já vem nele fixas, pelo menos. E ainda o seu botão de liga e desliga, que é muito importante. Detalhe, nesses roteadores aqui, ó, você vai ter tudo isso. Esse tipo de switch aqui, ó, normalmente, não tem botão de liga e desliga. Na hora que você vai desligar e ligar ele, é na força mesmo, tá? Já esse modelo aqui de baixo é diferente. Esse daqui, se você for colocar um slot nele, ou um módulo nele, ou algum módulo em alguns modelos de roteador, você tem que desligar ele, colocar o módulo e ligar ele de novo, esperar ele carregar, tal, para configurar. Beleza? Já esses caras aqui, aí já trabalham com o modelo Hot Swap. E quando trabalha com o modelo Hot Swap, cara, aí é diferente. O cara tá funcionando, você vai lá, troca e tá valendo. Ele nem para, ele continua trabalhando. Só que se você tentar fazer isso com um dispositivo que não é Hot Swap, você pode ter problema com ele. Pode queimar a placa, pode queimar o slot, pode queimar alguma coisa do equipamento. Aí o prejuízo é maior. Tá? Então sempre tenha certeza disso daí. E os roteadores, dispositivos para fazer comunicação entre redes, e os switches, equipamento para fazer comunicação de redes locais, entre redes. Beleza? Joia até aqui? E assim como os switches, a gente tem os roteadores que são geladeironas também, são modulares, ó. Aqui, ó, cada um desse aqui, ó, a Cisco tem também servidores hoje que você pode usar, que são tipo blades aqui, ó. Você tem esse chassi gigante e você vai colocando as placas aqui, ó. Tanto para roteamento também, enfim, tem uma série de funcionalidades. Isso daqui já é um padrão operador, cara. Você não vai encontrar em qualquer lugar, não. Leandro, você está trabalhando onde mesmo? Lá no call center da Oi. Ah, é tem, verdade. Desse daí tem só lá na sala de transmissão. Lá na parte da plataforma só tem máximo os 4500. Lá em... Legal, cara. E aí, uma coisa... Quem tá, hein? Lembra do Alex Tabosa que estudava com a gente? Lembro. Ele tá na transmissão da Oi. É mesmo, Ele brinca com esses caras direto lá. Que massa, cara. Bom, e aí uma coisa que a gente tem que falar. Todo switch, todo roteador é igualzinho um computador. Então você vai ter aqui memória, você vai ter chipset, vai ter BIOS, vai ter processador, vai ter cooler, vai ter fonte,
vai ter a fonte aqui, vai ter as interfaces de entrada, você vai ter interface de saída. Então, assim, eles são computadores, na verdade, não são muito parecidos, eles são computadores, tá? A diferença é que você não vai encontrar num cara desse, por exemplo, uma saída de placa de vídeo, mas você vai ter entrada USB, que pode ser tanto para armazenamento de configuração, arquivos de configuração. Tem gente que tem uma coragem imensa de deixar a USB espetada para fazer o backup das configurações na USB que está espetada nele. Aí é de cada um. Tem outros que colocam a configuração dele salvo no pendrive. Eu acho que pode até valer a pena se você tiver essa cópia no servidor TFTP e na nuvem também. Então você tem na nuvem, no servidor TFTP e está lá no pendrive. O que não pode falhar numa situação dessa? A atualização, né? Então você tem lá, você fez toda a configuração, atualizou, tá valendo, salvou, ficou lindo no roteador. Só que você não fez uma cópia nova para o teu backup. Aí o teu backup é de 1 ano atrás. Deu problema aqui, o que você vai fazer? Senta e chora, né? Ou olha a documentação, que muitas vezes também não tem. Então, tem que prestar atenção nisso daí. Tranquilo até aqui? Quem mais que entrou na sala aí? Eu tinha ouvido um barulhinho, tem mais alguém? Ixi, não tô vendo nada. Quem que é que tá aí? É o Lucas que entrou aí, Lucas Gazula. Beleza. E aí a gente tem aqui a diferença de routing e switching. Quais são as diferenças e as similaridades entre cada um deles? Aqui, ó. Quando a gente está falando de routing, a gente está falando, para começo de conversa, a comunicação é em camada 3. Comunicação é entre redes distintas. Essa é a finalidade, tá? Utiliza protocolos roteáveis. Qual que é a diferença de um protocolo roteável para um não roteável? Alguém sabe? Ou não? Leandro sabe. Eu não sei não, senhor. Tô tentando puxar na memória aqui. O Mas protocolo... roteáveis são os protocolos que pode ir de uma rede para outra sem restrição. Exatamente. O não roteáveis é específico na LAN. Ó, exatamente. Se a gente tem aqui um roteador, tem aqui um switch, o que está nessa parte daqui de dentro, não roteável. E o que está aqui para fora, roteável. Então, assim, a gente tem os IPs quentes, que a gente chama, né? Esses IPs quentes são normalmente de qual pilha de protocolo? A gente tem IP, a gente tem RTP, a gente tem SIP, a gente tem uma série aqui. Esses caras são protocolos roteáveis, eles estão dentro de uma camada, estão trabalhando fora de uma rede local e eles podem ser trafegados de um lado para o outro. Por isso que a gente não pode ter um IP quente, um IP válido, repetido fora da nossa rede. Agora, quando a gente está trabalhando localmente aqui dentro, que nem um aluno perguntou esses dias para mim, ele falou assim, professor, mas na minha casa eu tenho endereço 10.0.0. alguma coisa, e lá na casa do fulano eu vi que também é. Cara, é dentro da tua casa. Isso não está na internet. O que está na internet é o que está do teu roteador para fora. Então, tem que lembrar bem disso daí. Então, roteável fora, o que está navegando na internet mesmo, não roteável, o que está trabalhando dentro. E aí, quando a gente for falar de NAT, vocês vão entender melhor. Equipamentos são a maioria com número de portas menores, porém podem ter muitas. Foco na transmissão de dados, como a gente já viu nas imagens ali atrás. E o switching? Foco dele, comunicação em camada 2, comunicação local. Utiliza protocolos não roteáveis, ou seja, em sua maioria, trabalha com endereço MAC, que é o Media Access Control, tá? Que são aqueles endereços com dígitos hexadecimais, que são misturados as letras de 0 a 9 e de A até F, tá? Então, a mistura dessas letras e números geram os endereços MAC. E lembrando que a primeira porção dele que é referente ao fabricante. E a segunda porção dele é referente ao endereço propriamente dito,
que é o endereço fixo da placa e que, a princípio, não é alterado, tá? Ele é fixo o tempo todo. Diferente do endereço IP que você muda. É como se fosse o seu endereço, o nome da tua rua é o IP. E o teu CPF é o endereço MAC. Beleza? Só lembrando que essa é a estrutura dele aqui. Os equipamentos, em sua maioria, com grande número de portos para concentrar muitos dispositivos. Então, a gente tem vários dispositivos que podem ser ligados aí. Beleza até aqui? Tranquilo, né? O que a gente acabou de ver lá. Então, vamos entender aqui, ó, como é que são os equipamentos agora, que eu já estava começando a explicar lá. Quando a gente vai falar de routing, ou vai falar dos equipamentos roteadores, a gente tem os slots, que, como eu já expliquei, são os lugares, os buracos, onde a gente vai colocar os módulos. A gente tem o módulo, que é a placa que a gente vai inserir dentro de um slot. A gente tem a porta de console para poder fazer a ligação das primeiras configurações, e a partir dela a gente tem um dispositivo que está apto para entrar na nossa rede. A gente tem portas Gigabit Ethernet, Fast Ethernet. Não temos mais Ethernet, que é o Ethernet 10 megabits, Fast Ethernet 100 e Gigabit 1000. A gente hoje não tem mais porta Ethernet pura. A gente tem duas USBs, como eu estava falando para vocês. Esse daqui é um modelo que é o 1941 aqui, ó. Então, ele vem com duas portas USB. Onde eu já falei, você pode usar para colocar a configuração. Tem gente que usa para fazer backup, né? Você pode... Uma funcionalidade muito útil dela é para poder fazer a expansão do iOS. Fazer a expansão do sistema operacional dele. Por que isso? Às vezes você compra um dispositivo e ele tem, vamos supor, 32 mega, ou 32 mega de RAM, 32 GB, a memória interna dele, não a memória RAM, a memória de armazenamento dele mesmo. Só que você vai colocar um iOS que é 64 GB, por exemplo. Tô chutando os tamanhos aqui, tá? Você, para não ter que trocar o teu roteador, não ter que fazer uma expansão de memória, você pode colocar nele aqui uma USB, colocar o iOS dentro dela e na hora de mandar ele ligar, ele expandir, fazer acontecer dentro da tua USB. O que pode acontecer é que pode perder um pouco de desempenho, tá? Mas funciona que é um aço, um negócio. E aí a porta auxiliar. Para que serve a porta auxiliar? No momento em que você liga um rádio ou alguma coisa aqui em cima, um desses DSU, CSU aí, da vida. Quando você liga um deles aí, você pode ter acesso por uma outra interface quando essas aqui, ó, e essa aqui, ó, falhar por algum motivo. Aí você pode acessar sem ter que ir até o local. Tá? Agora, sei lá, pegou fogo, desligou tudo, caiu o negócio, paciência, cara, aí não tem o que fazer, beleza? Aí não tem o que fazer, daí tem que ir lá e ver como é que resolve. Mas a porta auxiliar, você pode ligar ela dessa maneira, você pode utilizar ela para fazer isso, para poder gerenciar acesso remoto através de um meio que seja diferente dessa comunicação aqui de internet, IP, LAN, intranet, enfim, beleza? Joia aí? Aí aqui a gente tem o switch. O switch, cara, vocês já devem ter ouvido falar bastante a respeito dos hubs também, e os hubs não tinham inteligência alguma, certo? E qual é o principal diferencial físico entre o switch e o hub? O switch, ele tem essa ligação aqui, ó, entre portas, que é chamada microsegmentação. Então, essa porta aqui tem uma ligação com o vizinho direta. Assim como ele tem com outro vizinho, como ele tem com outro vizinho, como ele tem com outro vizinho. E por aí vai. E esse aqui tem uma ligação com esse, tem uma ligação com esse, tem uma ligação com esse, e por aí vai. Cada porta se comunica individualmente com a outra. E isso aí é um movimento chamado, é uma tecnologia chamada microsegmentação. Tá? Essa microsegmentação é a ligação entre essas portas. E o que isso traz de benefício?
você gera muito menos ou quase nada, ou praticamente nulo, broadcast. Quando uma porta quer conversar com a outra, ela vai fazer uma leitura na tabela CAN, que a gente já vai falar ali na frente. Quando ela olha, o meu endereço de destino é o endereço MAC, tal, tal, tal. Ele vai lá, consulta a lista da tabela e fala, tá na porta 13. Ele pega, um conversa direto com a 13. Aí, na hora de responder, é a mesma coisa. Enquanto isso, a 2 e a 23 estão conversando, a 5 e a 16 também, sem ter conflito, sem ter choque, sem ter colisão da transmissão. Beleza? Então, essa parte da microsegmentação aqui foi uma das maiores invenções que tiveram. E é por isso que os dispositivos gerenciáveis são tão recomendados e são tão mais eficientes, eficazes, sei, do que os equipamentos mais antigos, tá? E aqui a gente ainda tem as nossas portas de serviço, ou portas que podem ser ligadas a backbones, ou portas que podem ser ligadas a dispositivos, que, como eu falei nos vídeos, sempre dê preferência para essas portas com maior velocidade estarem ligadas a algum serviço. Por quê? Pensa comigo. Se eu tivesse só porta Fast Ethernet aqui, tá? Todo mundo aqui é Fast. E essas duas são Giga. Quando todo mundo quisesse acessar o servidor que está ligado nessa porta aqui, ele vai fazer o quê? Se ele estiver ligado numa porta de alta velocidade ou de mais alta velocidade, e claro que a porta dele também tem que ser giga, o tempo de resposta dele para cada solicitação vai ser muito mais rápido. Confere? Então, coloca sempre o serviço ligado nas portas de maior velocidade e deixa os hosts comuns, os réis mortais, ligados nas portas comuns. Beleza, gente? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário aí? Tranquilo. Essa microsegmentação aí acelera bastante, né? Não, é ela que faz a coisa acontecer, cara. É ela que faz a mágica acontecer. E aí já tem uma tabelinha, tem um outro slide aqui que já tem a tabelinha ali de como que funciona. Tá? Protocolo de comunicação. O que é protocolo de comunicação? Nada mais é do que a linguagem da comunicação de um determinado dispositivo com outro. Então, quando a gente está falando de roteamento, a gente tem esses protocolos aqui de comunicação. A gente tem o mais comum, que é o IP. E aí, quando a gente fala assim, gente, TCP/IP, entendam que isso não é um protocolo. Isso daqui é uma pilha de protocolos, tá? Então, a gente tem no meio do caminho aqui ICMP, a gente tem RTP, tem um monte de outros protocolos no meio do caminho. Mas a gente pode tratar de uma maneira diferenciada o que é uma comunicação TCP e o que é uma comunicação IP. Principalmente quando a gente vai fazer lista de controle de acesso, que a gente vai trabalhar com Access List, que a gente vai trabalhar com Firewall, a gente pega e consegue ir no detalhe, especificar exatamente se a gente quer permitir ou negar uma determinada comunicação que é só TCP. Se você colocar IP, você vai bloquear geral, tá? O IP, o Internet Protocol, ele é o cara que controla a mesma coisa. Então, se você colocar baguncei tudo. Se você colocar que você quer bloquear só o TCP, você vai continuar tendo tráfego dos outros aqui. Agora, se você bloquear ou liberar o IP, auto lá identifique-se, cuida do que você está fazendo. Porque você pode estar achando que está criando regra e nem está. Beleza? E aí tem esses outros aqui também, RTP, NAT, e aí a gente tem os protocolos roteáveis ou de roteamento, como o BGP, como os botões aqui estão me matando hoje. Como a gente tem aqui, ó, o BGP, o IGRP, tem RIP, tem o SPF e tantos outros, tá? No switch a gente tem o quê? Os protocolos de camada 2, Ethernet, HDLC, Frame Relay, daí fala assim, pô, mas Frame Relay, Will? Frame Relay não é aquele protocolo que a gente usa na comunicação entre dispositivos dentro de uma intranet? Exatamente. Isso daqui é camada 2, tá? Os protocolos que são utilizados para Frame Relay, para HDLC aqui, ó, são protocolos que trabalham somente com camada 2. Ele não faz roteamento, ele não trabalha com IP, com Layer 3. Ele está ligado dentro de uma mesma LAN. Só que nesse caso, a LAN, quem está fazendo a ligação é a operadora.
mas está saindo uma fibra, está saindo alguma coisa ali do teu local de trabalho, concentrando na operadora e indo para uma outra ponta, tá? Mas ela está fazendo essa concentração e vira uma LAN só, ok? E aí, esse protocolo queridinho aqui, 802.1q, que a gente vai trabalhar bastante para falar de VLANs e VTP, tá? Que é o Virtual Trunk Protocol, e as VLANs, que são as segmentações que a gente vai criar em grupos de ports para poder fazer segurança em camada 2. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. E como que a gente diferencia os dois tipos de comunicação na prática? Se a gente pegar aqui, ó, o roteamento, a gente vai sempre ter uma determinada origem que vai querer chegar lá no determinado destino. E para isso ela pode ter múltiplos caminhos. Ela pode fazer esse caminho aqui, por exemplo, para chegar aqui. Ou, dependendo de como for a situação, ela vem para cá, ela vem aqui, vem, desce aqui, tal, e chega aqui. Qual é o melhor caminho numa situação dessa aqui? Pode ser esse menor ou pode ser esse maior. Daí fala assim, tá, mas em qual situação que aquele maior ali vai ser? Vamos imaginar que aqui você tem um link de 50K. Aqui você tem um de 2 MB. Aqui você tem um de 256K. Aqui você tem, nesse pedaço todo aqui, você tem um outro de 128K e chegou nele, tá? Aí aqui, ó, você tem canais que tem 20 MB, você tem um de 100 MB, você tem essa parte aqui toda de 1 GB, até chegar nesse daqui com 10 GB. Aí eu pergunto de novo, qual é o melhor caminho? Depende muito. Depende de como você vai usar o protocolo, de qual protocolo você vai usar. Se você usar, por exemplo, um SPF, você vai procurar sempre aquele caminho que é o mais rápido, não necessariamente mais curto. Se você colocar um RIP, você só vai procurar o mais curto. Tá? É a contagem de saltos independente da velocidade que der. Mas aquele caminho onde tem maiores velocidades pode ser infinitamente mais rápido do que aquele ali, ainda mais considerando o tráfego que pode ter dentro desse link aqui. Beleza? Aí a gente tem aqui como é que faz a ligação do roteamento. Então a gente tem destinos, o roteador 1, 2, 3, 4. Vocês podem notar aí que esse roteador 1, ele é concentrador, né? Você pode ver que ele aqui, ó, manda para cá e para cá. Deixa eu trocar a cor dessa caneta, porque esse amarelo tá ficando muito... Então, a gente tem para cá, certo? Ele é concentrador. E aqui você tem um outro que é o chamado standalone. O que é o standalone? Ele é uma rede onde você tem uma única entrada e saída, que também é chamada de rede stub. Tá? Ela só tem uma entrada e saída para poder fazer a comunicação. Ela tem a rede 100, 100 e 20 ali embaixo, que é a rede local dele, e para entrar e sair é só aquela rede entre 5 e 4. Beleza? A gente vai falar muito disso daqui, gente, pode ficar tranquilo. São criadas as tabelas de roteamento. Esse daí é um modelo de tabela de roteamento, onde a gente tem aqui, por exemplo, ó, 10.1.0.0, pela Fast Ethernet 0.0.0. Então eu tenho aqui, ó, 10.1.0.0 é referente a essa posição da tabela. 10.2.0.0 está na minha saída S0.0.0, ou S0.0.0, e o meu custo para ela é zero salto, ou seja, está dentro dele mesmo. Aí eu tenho essa aqui, que eu pego e, coloco aqui, tá? Aí eu tenho 10.3.0.0 saindo pela minha S0, então para ir para 10.3 eu saio pela S0.0.0 para poder chegar aqui, ó. Só que aí eu tenho o custo de 1 salto. O que é esse 1 salto? Não está mais dentro do meu roteador. Ele está no meu vizinho. Ele está um cara do meu lado. Então isso conta 1 salto. Aí a 10.4.0.0 está aqui, ó, 10.4.0.0. A 10.4.0.0 está aqui, ó, 1,
0, 1, 2. Então, 2 saltos desse cara que eu tenho aqui, ó. 1, 2. Beleza? E por aí vai a marcação em cada uma das tabelas, ó. Nessa do meio só tenho 2 vizinhos, então é 0, 0, 1, 1. E aqui 0, 0, 1, 2, do mesmo jeito que foi o primeiro lá, porque a quantidade é a mesma. Tá? E a gente vai falar disso daqui, vocês podem ficar tranquilos. Se acontecer da gente trabalhar a gerência de serviço de internet, a gente vai conversar mais ainda no próximo semestre, tá? Aqui o que eu falei para vocês, ó, da rede stub, tá? Que é aquela rede que só tem um ponto de entrada e saída, ó, ela não vai para lugar nenhum mais, ela tem essa rede aqui e não vai mais para lugar nenhum. E aqui um comando, que é um dos que vai estar na lista que eu vou passar para vocês, de como a gente configura uma rota estática, tá? Aqui é uma estática, uma static route. Então aqui, ó, IP route, para sair para 172.16.1.0 com máscara tal, eu tenho que sair por esse cara aqui, ó. 172.16.2.1. Quem é esse cara? Esse aqui, ó. Eu tenho que chegar no 172.16.2.1. Então aqui no A, a gente está dizendo que para ele chegar nessa rede aqui, ó, que é o que ele está dizendo aqui, né? Essa rede aqui, essa rede que está aqui atrás. Ele tem que sair daqui, chegar nesse cara, para esse cara trazer ele para cá. Tá? A gente vai falar muito de rota estática também, mostrando rota default, rota estática. Esses exercícios vão ser bem legais. Todo mundo aqui tem prática com rotas ou não? Todo mundo é tranquilo com isso? E aí, pessoal? Ainda tem alguém aí? Eu tinha prática no ensino médio quando eu fazia o técnico, né? Agora já enferrujei. Tá. Beleza. Isso daqui é bem... Eu brinco bastante com rota de call center lá. Ah, então, tem umas brigas de rota de vez em quando. Você é tranquilo com isso, beleza, cara. E aí a gente tem aqui um outro modelo ainda, que você pode colocar o IP route, 172.16.0.1 é a mesma rota, na verdade, só que aqui a gente falou que ele tem que chegar nesse próximo salto, como a gente chama. E aqui eu estou dizendo para ele que em vez de ir para o próximo salto, eu tenho que sair por aqui, por essa interface, para poder alcançar aquela rede lá. Então, tem algumas maneiras diferentes que a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Mas o resultado que vai ser alcançado é o mesmo. E o switching? O switching daí é uma parte local, a gente tem os dispositivos com mais portos, como foi falado ali atrás. A gente tem as comunicações que são montadas através da tabela CAN ou o MAC table dele também. E aqui é onde vai acontecer aquilo que eu estava falando para vocês. Eu vou pegar o MAC do computador A e vou ligar na porta 2, por exemplo. Daí tá aqui, ó. Tá? Opa, aqui é 1, na verdade. Deveria ser... Oh, porta 1, desculpa. Na porta 1, tá aqui. Estranhei. Então, a porta 1, eu tenho o MAC do PC A. Joia? Da mesma maneira aqui, ó, a porta 2 está vazia, a porta 3 está vazia. Aí passa um tempo, ou começa a dar ping de um lado para o outro, ou começa pacotes rolarem aí, os quadros começam a rolar entre os switches, e as tabelas vão sendo montadas. Aí você vê que tem algumas que estão mais completas, como essa daqui, como essa daqui. Então eles vão se montando, se formando. E aí, na hora que precisa fazer a comunicação de um dispositivo com o outro, eles sabem como se encontrar. Beleza? Ó, gente, eu tô fazendo uma toada mais rápida. Primeiro que eu acredito que vocês já possam ter visto alguma coisa do tipo. Segundo, que tá ficando gravado. E terceiro, que a gente vai fazer muito exercício disso daqui. Então, assistam essa aula depois, quem chegar depois. Aqueles que não assistiram também tem que assistir. E aí eu vou quebrar o exercício dessa semana, que é sobre esse assunto, nessa maneira que a gente está conversando aqui. Aí a gente tem a parte das VLANs, que a gente pode fazer a criação das Virtual Local Area Networks, onde eu chego aqui no switch e eu falo, ó, essa porta aqui vai pertencer a VLAN 1, essa porta aqui vai pertencer a VLAN 2. A partir do momento que eu fiz isso, esse computador não conversa mais com esse. Tá? Independente de estar na mesma faixa de IP e tal, não vai. Para elas poderem conversar de novo depois, se assim eu quiser, eu vou ter que ligar um roteador aqui no meio do caminho
para ele fazer essa conversa entre elas. E aí aqui vai ter uma configuração diferente na placa, na porta dele, onde a gente vai fazer a subinterface. E o que são subinterfaces? São interfaces virtuais que são configuradas dentro de uma mesma interface física. Você vai configurar um monte lá. E aí, para fazer a comunicação entre elas, a gente tem aqui o nosso bom e velho protocolo STP, que é o Spanning Tree Protocol. Aí ele vai fazer aqui, ó, tá vendo que aqui tem uma série de ligações? Então eu tenho aqui, ó, esse cara ligado com esse cara, que está ligado com esse cara aqui. Então aqui, ó, se eu perceber, estão os três ligados. Aqui, ó, tá ligado aqui também. Então eu acabo tendo caminhos redundantes aqui. Se um falhar, eu consigo encaminhar de um para o outro, do A para o B, do B1 para o B2, para o WGS2 e S1, por caminhos distintos. E aí o nosso protocolo STP, o Spanning Tree Protocol, ele vai fazer o quê? Ele vai ver quais são as portas que estão gerando redundância, e aí ele vai fazer uma série de levantamento nessas portas. Vai colocar elas no modo de bloqueio, de aprendizado, de transferência. Então, aí vai acontecer um monte de coisa aqui, tá? A gente vai falar sobre isso também. Mas William, aí... Oi. Então, Diga aí. Cara, até queria depois, cara, entender como funciona. Lá na empresa, eu sei a prática, como que funciona, mas eu queria entender a parte teórica disso. A gente usa lá uma rede para voz e uma para dados, dentro da mesma interface. Como que é essa configuração dentro do switch? Na mesma interface, né? Na mesma porta, você fala. Isso, eu tenho uma VLAN para voz e uma para dados. Nessa mesma porta. Na mesma porta. Nessa mesma porta cria tipo uma VLAN 10 e você vai ter uma VLAN, sei lá, 20, tá? A 10, ela só marca os pacotes de voz. E essa 20, ela só marca o pacote de tráfego comum ou de dados comum, tá? Aí você deve ter, então, provavelmente você tem um telefone IP aqui, certo? E aqui nesse telefone IP você liga o computador nele e dele você liga aqui. E aqui nessa porta são duas VLANs distintas, uma para voz e uma para dados. Aí, essa VLAN aqui, ó, junto com o dispositivo, vai fazer um tratamento, sempre dando prioridade para o seu tráfego de voz, em vez de dar para o de dados. O de dados sempre vai entrar de acordo com o que tiver encaixado naquela interface ali. Mas é assim que funciona. No caso de voz, você pode fazer isso daqui. A gente vai fazer exercício disso, tá? A gente vai criar VLANs e vai fazer desse jeito aqui. Então, cara, basicamente é isso. Basicamente é isso. Dentro de uma mesma interface, você tem duas VLANs, só que com marcações de quadro diferentes. Uma que é aplicado para voz e outra que é aplicado para dados. A princípio é isso, mas a gente vai detalhar. Beleza? Show. Beleza. É legal que você já viu como é que funciona isso na prática, é bacana. Aí aqui, ó, tem uma criação de uma série de VLANs. Aí a gente tem ali a VLAN 2, que é para a equipe de TI, a VLAN 3, que é para a equipe de gestão de pessoas, por exemplo. A gente tem a VLAN 4, que é para a parte de vendas. Cada uma pode estar num andar diferente, ou máquinas em andares diferentes podem estar configuradas em VLANs distintas, mas sempre se comunicando, mesmo que estejam em andares diferentes. Por exemplo, essas máquinas que estão aqui, ó, no primeiro andar, na TI, vão conversar somente com as máquinas da TI que tiverem no terceiro andar, e no segundo também. Mas, se precisar conversar com essas aqui de vendas, ou essa que eu não sei qual que é o setor aqui, que deve ser gestão de pessoas, alguma coisa, e uma recurse, aí vai fazer o quê? Vai mandar uma requisição para cá. Na subinterface aqui, ele vai falar, eu vou pegar essa requisição aqui através do protocolo 802.1q, que eu falei lá atrás. Ele vai fazer o encapsulamento, vai fazer a leitura das VLANs e vai devolver para cá e pode conversar com um cara desse aqui, por exemplo. Tá? A gente vai fazer esse exercício aqui bastante. Isso aqui a gente vai fazer bastante. E aí a gente só tem que lembrar de um detalhe aqui. Um detalhezinho muito importante. Quando a gente está trabalhando com VLANs e a gente quer fazer o roteamento entre elas, toda porta do switch que tiver ligada a outro switch, que tiver ligada ao roteador, tem que estar configurada como uma porta
trunk. O que é uma porta trunk? É uma porta que ela vai ter tráfego livre independente da VLAN que ela tiver marcado. Que tiver marcando, independente do tráfego marcado de VLAN que for passar por ela, ela não pertence a VLAN alguma, tá? Se você for olhar aqui, ó, esses caras pertencem a VLAN 2, esses a VLAN 3, esses a 4. Mas quando ele bater aqui no switch, essa porta aqui vai ser trunk. Então ela olha e o tráfego é liberado, ela vai trafegar todo mundo de um lado para o outro. Agora, o roteamento entre elas, quem vai fazer, nesse caso, é essa interface aqui, ó, que vai ser configurada através de subinterface, tá? E vai ser bem legal isso daqui. Pensa assim, ó, aqui eu tenho para TI a rede 10.002, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Nesse cara aqui, ó, na mesma interface física, eu vou ter 3 subinterfaces, onde eu posso colocar aqui, ó, os gateways. A 10.0.2.1, 3.1 e 4.1. Esses 3 endereços aqui, ó, vão estar configurados nessa mesma porta. Só que virtualmente. Alguém já trabalhou com isso daqui? Já fez essas configurações? Ou não? No Linux já. É muito legal, cara. Quando você vê a coisa funcionando, é muito bacana, não é não? Você fala, cara, como pode funcionar, meu Deus? Muito legal. E aqui você vai ter um limite de fazer isso daí, de, sei lá, 200 e tantos endereços para você fazer, cara. Então, para você colocar isso tudo de endereço também, você tem que ter uma mega rede, né? Para fazer isso. E o roteador tem que ser um cara muito parrudo para poder suprir esse tráfego todo. Mas, assim, no nosso exercício aqui vai ser uma coisa bem legal. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui que eu tinha colocado naquela hora. Então, aqui a gente tem, ó, os dígitos hexadecimais que eu tinha falado naquela hora. Eles são o endereço MAC e os dígitos hexadecimais. São 12 dígitos hexadecimais. Então, a gente tem aqui, ó, essa primeira parte que é relacionado ao fabricante, tá? Essa primeira parte é o fabricante. E essa segunda parte aqui é referente ao endereço do dispositivo propriamente dito, tá? Então, essa é a diferença aqui entre os dois. Isso daqui, vamos supor, fabricante, de acordo com o que eu olhar aqui, eu sei que é fabricante, que é a placa de rede é Cisco, que é Realtek, que é Tricom, que é HP, independente de qual seja a marca. E esse endereço aqui, ele é mais volátil, ele pode ser bem mais diferente, tá? Então, quando você compra computadores HP, você compra um lote de 50 máquinas HP, daquelas que são montadas na fábrica da HP e tudo mais. Em todas elas você vai olhar, essa primeira parte aqui vai ser igual, tá? E aí, as demais vão ser diferentes. A composição é a combinação de letras e números, como eu já falei, são separados por duplas, né? Então, aqui, por conta dos 2 pontos aqui, você vai encontrar várias separações, ou hífen. Também tem alguns que são com hífen. Não podem ser alterados. Quando eu falo não podem ser alterados, essa é a regra, tá? Mas existem aí alguns sniffers, algumas coisas do mal aí, que conseguem capturar isso e fazer uma comunicação, fazer a cópia, a clonagem dos endereços MAC, tá? Identificam os dispositivos em camada 2, são utilizados na tabela CAN, nessa Content Addressable Memory, que é aquela que eu mostrei para vocês lá no switch. Ok? E aí, essa aqui é a tabelinha, o número da porta e o endereço MAC, como que ela monta isso dentro do switch para poder ir de um lado para o outro. E agora a estrutura de endereçamento IPv4. Eu vou tentar acelerar aqui porque já temos 1h15 de aula. Eu vou tentar acelerar aqui para não ficar tão longa a aula. E vai ter mais vídeo depois, exercícios também, mas eu acho que conforme vocês foram falando para mim de algumas coisas que faltaram anteriormente, eu preciso falar disso com vocês, tá? Sistema decimal separado por pontos quer dizer isso daqui, ó. Quando a gente coloca os números em decimal, separado por um ponto. Então, tem um decimal separado por ponto, tá? Essa é a nomenclatura do endereçamento IPv4.
Cada X que a gente viu aqui, cada X desse daqui, ó, é um octeto. Ou seja, tem 8 bits. Quando a gente fala que tem 8 bits, é um octeto, tá? E aí, cada bit desse daqui tem um valor definido. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Que quando você vai somar, você vai encontrar o valor de 255. Beleza? Então, se você somar 128, 64 até 1, você vai encontrar o 255. E é por isso que nas máscaras que tem 3 octetos, 2 octetos, 1 octeto, fica 255, 255, ou só 255, 00, para indicar os outros que estão abertos. Hoje aqui eu vou mostrar a classe de endereçamento, eu vou mostrar a função end, mas a gente vai fazer exercícios de subredes e mais algumas coisas relacionadas à máscara mais para frente. Hoje é uma coisa bem básica. E aí, então, como que a gente chega nos números que são conhecidos pelas máquinas? Por exemplo, se eu olho esse endereçamento aqui, qual é o número decimal referente a esse binário aqui? Qual que é o decimal disso? Quem que me fala aí? Quanto é o decimal? Alguém sabe como é que faz essa conta? É só somar o que tiver um ali, que é meu, tá tampando aqui, não tô conseguindo ver, mas é 64, 64, 16, tá marcado com 1? 64, 16, 8 e 1. Mas a charada é essa daí que o Leandro já falou. Então eu vou pegar. Se tem 1 no 64, eu vou pegar o 64. 64 mais 16 mais 8 mais 1, eu vou chegar no resultado 89. E aí você fala assim, poxa, então 64 mais 16 mais 8 mais 1 é 89? Sim, é 89. Esse é o resultado. E o inverso é verdade. Vai ter exercício que a gente vai fazer assim, ó. Qual é o binário que você pode encontrar a partir do decimal tal? E aí eu vou mostrar como é que a gente faz as contas aí também, tá? Vamos dar uma exercitada então? Vamos fazer aqui algumas contas. Vocês têm calculadora fácil aí ou não? Tem calculadora fácil aí, pessoal? Eita, foram embora, fugiu. É isso, professor. Só apertar o botão iniciar aqui. Vamos lá. Qual é o decimal desse binário que eu estou mostrando para vocês aqui? Faz a conta aí para mim. Lembrando, o que você tem que fazer aí? Só fazer a soma, cara, de 64, 16, 8 e 1 que está ali. Já dando uma dica aqui, ó, 64, 16, 8 e 1. É familiar esse número aí para vocês? 89, né? Exatamente. O mesmo número que foi aquela hora. E esse aqui? Cara, já pensou se eu coloco o número errado aqui, hein? Quero até ver. Vamos ver. E esse número aí, qual que é? 128 mais 16. Alguém tem dúvida quanto a como ver os números que eu preciso somar? Ou tá tranquilo? Fazendo as contas de cabeça aqui, mas dá acho que 144, né? 144. Gente, aonde tem 1, eu pego o valor que ele está indicando que ele tem aqui, tá? Então aqui é o 128, aqui é o 16. Joia? Beleza. E esse aqui? Quais são os números que a gente vai pegar? Só meio, Eduardo. 128 mais 64, mais 1, mais 2, mais 8. Tá lá, ó, 203, tá? Gente, o que eu quero com tudo isso daqui? Só que vocês entendam. Se eu tenho um determinado binário e eu quero chegar no meu decimal, basta eu abrir ele de acordo com essa caixinha mágica aqui
beleza? Abro ele de acordo com essa caixinha mágica aqui e vou somando os valores de cada bit que eu tenho, onde tem 1 ligado. Se tem 1, é porque está ligado. Se tem 0, é porque está desligado. E por aí vai. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Considerando o conteúdo apresentado até aqui, a gente já está preparado para entender que estrutura de endereçamento IP é o seguinte. Se eu tenho ali 192.68.40.20, eu posso entender que ele, em binário, é isso aqui, ó. Entenderam agora a lógica da coisa? 192. Se eu abro esse octeto aqui, ó, nos meus bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses são os meus 8 bits. E aí, ó, aí é o bizu que eu vou começar a mostrar agora. Eu tenho 192 aqui, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. 128 cabe dentro de 192? Cabe. Então, eu marco 1 aqui e eu faço lá a conta daí. 192 menos 128 vai estar o resultado dele. Que vai ser o quê? Nessa coincidência aqui, 64. Aí eu coloco 64. Cabe em 64? Cabe. Qual que é o resultado que sobrou disso? 0. Então, sobrou 0. Beleza. Então, aqui, 0 para todo o resto. E aqui ficou 128, 64, que dá 192. O outro aqui é a mesma coisa. 128 cabe em 168? Cabe. Sobrou quanto? Tanto. Esse tanto, 64 cabe dentro dele? Não, não cabe. Então, 0. Esse tanto cabe em 32? Cabe. Então, ok. E o resultado? 16 cabe naquele resultado? Não. 8 cabe naquele resultado? Cabe. Então, 1 aqui. E aí vai ligando desse jeito. Beleza? Bom, hein? A gente vai fazer muito exercício disso também. Diga. Macete bom esse aí, né? Não, assim é bem tranquilo. Bem tranquilo isso daqui. Vocês já tinham visto essas contas aqui? Já. O Eduardo viu comigo isso daqui, né, Eduardo? Ah, vi também, só que a gente viu no curso também. Não, legal. Beleza. Então não é novidade nenhuma. E aí aqui o inverso, né? Como a gente estava falando ali. Tá, agora as classes de endereçamento eu vou passar bem rápido aqui, porque a gente vai trabalhar com elas depois também. Só para mostrar que a gente tem 3 classes que são comercialmente utilizadas, né? A, B e C. E aí o intervalo entre elas. Aqui eu coloquei 0001, mas você não vai usar uma rede 0, tá? Normalmente as redes que a gente usa aqui na classe A, iniciais, são as de 10, 60, 50, 40, tá? E aí vai até 126. E aí aqui a gente tem máscara 8, que a gente já vai ver lá, que é o quê? 255.0.0.0, certo? Só esse octeto aqui que está ocupado. A de 16, eu tenho 2 octetos ocupados, então vai ser 2 vezes 255, certo? E aqui eu tenho 24, que vai ser 255, 255 e mais um 255 aqui também, e 0 no final. Aí os intervalos, ó. Aqui eu tenho de 0 a 126 e aqui 128. Minha pergunta, cadê o 127? Por que não tem? Desse tipo de cast geral. Na verdade, é local, é endereço local, né? Isso, isso daqui é endereço de loopback, não é broadcast. Loopback. Não, eu confundi os nomes. Não. Isso, é loopback. E o que é o endereço de loopback? O endereço de loopback é o endereço que a gente usa para o endereço para fazer testes locais na própria placa, para ela poder se identificar. Então, assim, você não consegue acessar a internet, você não consegue acessar nada na tua rede, você olha a configuração, tá tudo certo, e de repente você olha na tua placa de rede, ela não está nem dando sinal do LED dela. Se você tentar dar um ping para você mesmo, pode ser que você não tenha resposta, tá? Às vezes, com o próprio LED ligado, ou ele ligando ali, você não consegue conversar com ninguém. Pode ser um problema de placa interna, tá? Se você não conseguir ir para lugar nenhum, ninguém conseguir chegar até você,
e você não conseguir pingar nesse endereço aqui também, pode ter certeza que é algum problema físico. Normalmente físico, pode ser lógico também, na tua placa, tá? Mas aí tá acontecendo alguma coisa errada. Então, por isso que não tem o 127 aqui no final, porque ele é o endereço de loopback, tá? E aqui vai de 128 até 191, de 192 até 223, e aqui a gente começa a ter os endereços 224.000, que são os endereços de multicast, que são transmissões que você pode ter multicast, você pode ter broadcast, você pode ter um para muitos, muitos para muitos, e aí é uma outra conversa. Isso daqui, eu tenho estudado bastante isso daqui no curso de CCNP, quando a gente vai trabalhar com roteamento através de BGP, de USPF, aí, IGP, EGP, aí você usa bastante essa parte do multicast também. No normal, quando você está usando RIP, quando você está usando hotstatic, quando você está usando até alguns protocolos iniciais de roteamento que são baseados nas métricas de distância, velocidade e tal, que são os Open Short Path First, eles ainda não estão utilizando tanto multicast como a gente usa para outros fins depois, tá? E aqui que eu estava falando, né, classe D e E, que a gente tem os 224 para esse tipo de transmissão, e a partir de 240 que são utilizados para instituições reservadas também. Joia? Vamos dar foco nessas três aqui. Então, porção de rede host. Toda vez que a gente tem esse endereçamento, na estrutura decimal por ponto, a gente vai lembrar disso daqui, ó. A gente tem uma parte do endereçamento que é rede ou network, tá? Tá um N de network ali. E a gente tem a outra parte aqui, ou essa toda aqui, né? Que é endereçamento para hosts. Então, quando eu pego esse octeto aqui, eu vou trabalhar quantas redes eu posso colocar, quantos estão ocupados, e quando eu pego esses outros que estão vazios aqui, ó, da própria máscara de subrede, aí eu sei quantos hosts eu posso ter, quantos bits eu posso pegar para criar subredes, quantos me sobram para endereçamento de host, e aí vai variar de acordo com cada classe de endereçamento. Na classe A, por exemplo, eu tenho esse intervalo que eu falei para vocês, o 127 está fora, a terminologia, o desenho aplicável dela é esse daqui, rede e hosts. Eu tenho a máscara padrão de 8 bits, que é essa máscara aqui. Posso colocar no máximo, endereçar no máximo 128 redes dentro dele. Por quê? Porque o meu primeiro octeto, o primeiro bit do octeto aqui, ó, é 0. Então, se eu fizer a conta aqui, ó, desses caras aqui que sobraram, ele vai me dar 128. Na verdade, 127. Tá? E aí aqui o número de hosts por rede que eu posso ter, 16.777.214. Porque eu tenho 3 octetos livres aqui, ó, para endereçamento de host. Então eu posso tudo isso. Por isso que para Forças Armadas e tal, é utilizado normalmente classe A. Porque você pode fazer a comunicação através de uma malha toda, no Brasil todo, por exemplo, através de uma intranet fechada, né, obviamente, da Força Armada, e que pode ligar com essa rede classe A, que pode se ligar com as outras forças também, porque a gente tem 16 milhões de endereços. É roxo pra caramba aqui, certo? Aí na classe B, a gente já tem esse intervalo de 128 a 191, não tenho mais só um, mas agora eu tenho 2 bits separados para rede e 2 separados para host. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho a minha máscara de 16 bits, porque são 2 ocupados, 2 octetos. A máscara padrão passa a ser essa. E olha como cai agora. Quando eu tinha 3 octetos para host, eu tinha 16 milhões. 16 milhões 777 endereços disponíveis. Agora que eu tenho 2, eu tenho 16 mil. O que não é pouco também, né? Mas o outro podia ser muito mais. Eu posso, de redes, eu posso colocar 65 mil endereços em cada rede, hosts em cada rede, 65 mil hosts em cada rede, e eu tenho aqui, ó, o bit de mais alta ordem, olha como é que ele começa, 1, 0, então 128, ele está ligado, o 64 não está e os demais estão também, beleza?
E agora aqui na classe C, o intervalo de 192 para 223, eu tenho 3 octetos para rede, tenho 1 octeto para host. Minha máscara padrão é 24, é essa aqui. Eu tenho o máximo de redes de 2.097.000, número de hosts por rede, 294. Infinitamente menor do que a gente viu lá atrás, certo? Mas ainda uma quantidade até boa, 254 até boa. Só que daí a gente tem aqui uma série de ligações que normalmente são utilizadas para locais, de endereçamentos para locais. E aqui, a nomenclatura dele, a demonstração que a gente vai ter em binário, são os 2 primeiros bits ligados e o terceiro desligado. Então, a gente tem, na classe C, 2 ligados e 1 desligado, na classe B, 1 ligado e 1 desligado, e na classe A, o primeiro desligado. Tá? Vamos falar bastante sobre isso aí para frente também. Agora a gente tem aqui, ó, um exemplo de utilização que a gente pode ter em relação à classe A e classe B. Tenho um host aqui, isso daqui é bem Packet Tracer, né? Liga um switch aqui, liga essa máquina, liga um roteador aqui. E liga o switch no roteador, liga um outro switch aqui também, e liga uma outra máquina aqui. Liga aqui. Aí eu posso ter, como que funciona aqui, né? Vocês já devem ter visto lá, já estão treinando no Packet Tracer, mas eu tenho aqui 192.168.20.0 barra 24. E aqui eu vou ter 172.16.0.0 barra 16. Pensando em padrão, tá? Aí eu já disse para vocês lá nos outros vídeos, quais são melhores práticas que a gente pode adotar aqui. Reserva os primeiros endereços. Primeiros IPs, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou deixar do 0 ao 10 para serviço, como eu já falei para vocês lá, ok? E do 10 em diante, eu coloco aqui, ó, os hosts, beleza? Aí aqui, ó, eu vou começar então a partir do 11, por quê? Porque eu estou reservando até o 10. E aí o meu gateway eu coloco aqui 1, como uma boa prática. Por quê? Fica muito fácil eu lembrar que o primeiro endereço dessa rede é o meu gateway de saída. E o gateway, gente, sempre é o cara que vai te levar da sua rede para uma rede distinta. Não pode esquecer disso daí. Se você não configurar o gateway nessa máquina aqui, por exemplo, nessa máquina 11, você vai conversar com todo mundo localmente. Mas na hora de você mandar para fora, não vai conversar. Quem assistiu os vídeos que eu mandei para vocês, tem um vídeo lá que, inclusive, eu esqueci de colocar numa máquina, só que eu não editei. Eu não quis tirar lá, exatamente para mostrar isso daí. Se você esquece, cara, não vai passar. Ele não vai ter como te levar. Porque é ele que vai ter a comunicação, ó, dessa rede aqui com essa outra. Ele que vai fazer esse meio de campo aqui. Do outro lado aqui é a mesma coisa. Vamos manter um aqui, só que aqui vai ser 172.16.0.1 com a máscara 255, 255.0.0 e aqui vai ser 192.168.20.1 e aqui 192.168.20.11. Ficou claro isso daqui, pessoal, para vocês? Tá muito nebuloso, tá tranquilo, tranquilaço? Podemos tocar o barco aqui? Como é que tá? Tem alguém? Pra mim tá de boa, mas tem que ver com a galera aí. Se eles... Tá tranquilo, gente? Isso daqui é tranquilo para vocês? Bom, beleza. Estou seguindo o barco, então. E aí a gente tem a função end para a gente fechar a conversa aqui. O que é a função end? Podem ver que no final aqui, ó, desse P, tá 20. Se ele tá 20, ele é o IP de um host, de um determinado host, porque até aqui a gente está falando de máscara padrão, de classe cheia. Então, a gente não está falando de subredes, como a gente vai trabalhar depois. Então, esse 20, ele é obrigatoriamente o IP de um host dessa faixa de IP, o 92.168.40, tá? Aqui embaixo, a gente tem o binário dele, tá? Nessa parte aqui. E eu tenho a minha máscara. A minha máscara aqui, ó,
255, 255, 2550, uma máscara padrão de classe C. Confere? Olha coisas que me indicam aqui, ó, que é uma classe C. Ela começa com um intervalo 192, ela tem 3 octetos ocupados na máscara, então isso daqui para mim é uma classe C de cara, batendo assim, em linhas normais. Eu falo em linhas normais, porque quando a gente for falar de subrede, vai mudar isso daqui. Então, olha aqui, ó. Olha o binário do meu endereço de host com a máscara padrão dele aqui. 255 é tudo isso daqui ocupado, não é? É tudo isso daqui ligado, ó. Todos os bits estão ligados aqui, ó. Todos eles são 1. E aqui eu tenho 1, eu tenho 0, eu tenho uma variação aqui, ó. O que vai acontecer na função end? Quando acontece o encapsulamento através das camadas do modelo OSI, que começa lá da 7, vai até a 1, quando acontece o encapsulamento para chegar na camada 1, para poder fazer o tráfego, ele só vai trafegar bit, certo? Só que, para o nosso endereçamento, para o nosso dispositivo entender para onde ele tem que mandar determinado endereço e de onde está vindo determinado endereço, qual rede, eu estou falando de rede de origem e de destino, ele não vai olhar qual é o endereço do host. Isso daqui ele vai olhar só quando ele voltar para poder fazer o desencapsulamento da resposta. Na hora que ele estiver mandando, ou que estiver buscando, nessa questão das rotas e tudo mais, ele vai pegar esse binário aqui do meu endereço de host e o binário da máscara dele e vai fazer a chamada função end, que é isso daqui, ó. Ele vai pegar os dois, ele vai fazer uma conta entre eles da seguinte maneira, ó. 1 e 1 dá o quê? 1. 1 e 1 dá o quê? 1. Se tiver 0, gente, é 0, tá? 0 e 1, 0, 0 e 1, 0, 0 e 1, 0, e por aí vai, ó. Ele vai fazendo isso daqui. Aí aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, e por aí vai. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse aqui vai ser o binário dessa conta da função end, e vocês observem uma coisa aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, quando era o host aqui, ó, aqui estava desligado, 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 ligado, desligado, ligado, desligado e desligado. Então aqui eu tinha 16 com mais 4, deu 20, certo? Olha aqui, ó, 16 e mais 4, 20. Mas olha aqui no resultado, ele está todo zerado. Por quê? Porque agora eu descobri qual é o endereço da rede. Entenderam? Ele pegou o endereço, tanto vou apagar aqui. Ele pegou o endereço do host que ele já tinha, aquele com final 20, e a máscara dele, e agora ele descobriu qual é a rede que ele pertence. E quando ele descobriu qual é a rede que ele pertence, agora ele vai e faz a transmissão dele. E na hora que volta, ele tem que voltar encontrando a rede de origem, que foi daqui para lá, agora que virou o destino de lá para cá. Então ele vai fazer essa conta toda, e é por isso que tudo funciona. E é por isso que a gente tem que entender muito bem classe de endereçamento, máscara e essas conversões binárias, tá? Porque ali na frente a gente vai precisar muito disso daqui. Beleza? Tranquilo até aqui ou não? Tem alguém aí? Tranquilo. Só o Leandro que ainda tá aí, né? Não, Eduardo, tá o Eduardo, Lucas e a Verônica aqui também. O Lucas tá sem, parece que tá sem microfone, tá respondendo no chat. Eu já vou ver. Eu fico quietinha aqui, só observando. Não, beleza. Eu vou ver você de novo, porque agora já acabou. Então, o que a gente viu nessa aula de hoje aí? A gente viu a diferença entre os dispositivos de rede, os tipos de rede, diferença da parte de conexões, cabos, o tipo de cabeamento, o tipo de conectores, como que eles funcionam, dispositivo de rede, conhecimento de endereçamento 2, a camada 2, né, o endereço MAC. Quais são as classes de endereçamento mais comuns dentro do IPv4? A gente não falou de IPv6 ainda. Para que servem as máscaras e submáscaras e como que funciona essa função end que a gente acabou de ver. Sabemos conceitos básicos de routing e switching, como que funciona routing, como funciona o switching. Um pouco da teoria dos protocolos de comunicação de 2 e 3, que eu falei lá, principalmente o 802.3, 802.1Q, a gente vai falar muito sobre esse cara aqui.
Opa. Ué, tô doido aqui o negócio. Então tá. O 802.1Q. Ah, tá aqui embaixo. O DOT 1Q, que é o 802.1Q. O STP, que é o protocolo que faz toda a verificação do tipo de comunicação que está sendo iniciada no switch, então ele faz com que as portas fiquem no modo de bloqueio, de aprendizado, de transmissão, e entre outros ali, são 5 que eles têm ali. A gente tem aqui o DOT 1Q ou 802.1Q para trabalhar com as VLANs, e também falamos sobre algumas funcionalidades básicas de roteamento estático. E o dinâmico a gente vai falar mais adiante. Beleza, gente? E aí? Muito enrolado o negócio aqui ou tranquilo? Tranquilo. Tranquilaço? Podemos fazer então uma prova aí? Eu vou mandar um package tracer para a gente poder fazer a respeito disso daí. Vou mandar alguns exercícios. E vou fazer algumas aulas quebradinhas com exercícios, tá? A explicação foi essa daqui agora. E agora é o seguinte, essa semana eu fiz o processo inverso da semana passada. Então eu dei a explicação agora e aí eu vou mandar os vídeos para vocês fazerem durante a semana, só que explicando de uma maneira mais rápida. E a explicação foi dada aqui, lá eu já vou mandar na prática. Então quem quiser entender e ver tal, vai ter que assistir essa aula aqui, de qualquer maneira. Beleza? Gente, por hoje o que eu tinha era isso daí. Beleza. Queria saber só uma coisa de vocês. Como que foi como que vocês enxergaram, entenderam, gostaram ou não da metodologia da aula passada? Eu tenho mandado vários vídeos curtos para vocês poderem ir assistindo, e aí no final tem uma aula geralzona que foi a que eu postei ontem, né? Ontem, hoje, não me lembro. O que vocês acharam dessa metodologia? Foi bom, não foi? Como é que foi? Eu achei bastante interessante, porque você quebrou os conteúdos, né? Depois você fez uma aula só unificando tudo. Ficou legal. Eu tinha feito aquela primeira de revisão que você fez, eu tinha feito ela. Então, aí eu acabei assistindo as outras picadas que você colocou para rever. Mas aí você ainda se incluiu lá DHCP, DNS, e-mail, que não estava naquela primeira aulinha de revisão, mas ficou legal. E a ideia de fazer quebrado daquele jeito também, pessoal, é o seguinte: quando você tiver dúvida e quiser assistir alguma coisa, tirar uma dúvida de uma coisa específica, tem um vídeo específico, você não tem que abrir um vídeo e ficar correndo nele. Por exemplo, essa aula aqui já está com 1h32 agora. Então, a hora que alguém for assistir ela, vai ter que correr, vai ter que ir olhando onde eu falei tal coisa, enfim. Aí eu acho que fica mais difícil, né? E aquilo ali foi bem para tentar facilitar a vida de vocês mesmo. Beleza? Bom, por hoje era isso daí, pessoal. Aí na próxima, agora essa semana eu vou lançando os outros vídeos. Para a semana que vem, eu não sei ainda como ficou o calendário. Eu vou ver se vai ter aula na segunda-feira. A princípio a gente vai deixar mantido as nossas aulas na segunda-feira. Falei para vocês que ia ver o negócio da aula do meu curso. Ao que tudo indica, vai continuar quarta e sexta. Então a gente mantém a nossa aula ao vivo na segunda-feira, tá? E aí eu vou ver na semana que vem como é que vai ser, se vai ser feriado ou não, porque daí eu deixo vocês aproveitarem também, eu consigo preparar uma outra coisa para vocês. Mas vamos ver como é que vai desenrolar isso daí. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Da minha parte é isso daí então, pessoal. A gente se vê na semana que vem e nos vídeos agora que eu vou postar essa semana ainda. Beleza. Foi, um abraço aí, cara. Vou descansar. Gente, abração. Até mais. Tchau. Beleza, até mais. Falou.